com a nossa aula de História. Como eu falei, se é de História, você vai pegar então o teu livro, ó, de História, na página 33. História, na página 33, né? Você vai abrir aí, nós vamos falar sobre a nova ocupação dos holandeses. Página 33, nova ocupação dos holandeses. Então, aqui nós temos a história, tá bom? Que está falando sobre essa nova ocupação. Nas páginas 33, 34, né? E 35 e 36, nós vamos ter as atividades relacionadas a esse texto. E aí eu vou resumir aqui de uma forma que você possa compreender o que diz o nosso texto nas páginas 33 e 34. Bom, gente, nós falamos na aula passada, né, a respeito dos holandeses no Brasil. Naquela época, como vocês viram, quem ocupava o Brasil eram os portugueses. E então, os holandeses se encontraram numa situação de que se achavam bastante fortes e para isso, e preparados para assumir o Brasil. Por quê? Para os holandeses, como também foi para os portugueses, né? O Brasil, ele era muito atrativo, né? Tinha belas praias, muita cana-de-açúcar, era muito rico, né, em sua natureza e por isso atraía bastante esses outros povos. Então, o que aconteceu? Os holandeses acharam pouco, né, invadir alguns estados, algumas cidades. Eles também decidiram, em 1630, invadir Recife e a Vila de Olinda, em Pernambuco. Por quê? Porque as suas belas praias, a sua paisagem era muito atrativa. E como eu disse, havia uma riqueza muito grande lá em Pernambuco. Essa maior riqueza se tratava da cana-de-açúcar. Bom, algo que era bastante produtivo para quem administrasse essa cidade, esse estado. E o que foi que aconteceu? Então os holandeses invadiram, começaram a guerrear contra os portugueses. Os portugueses até tentaram, mas não conseguiram. Os holandeses foram mais fortes do que os portugueses. No final da história, então, os portugueses tiveram que sair e os holandeses ocuparam, então, 100% desses dois locais, o Recife e a Vila de Olinda. E aí o que aconteceu, gente? Todo o estado, toda a cidade, ele tem que ter um administrador, tem que ter alguém para administrar aquele município. Por exemplo, no nosso estado, quem administra é o nosso governador Camilo Santana. Na nossa cidade, quem administra é o nosso prefeito, não é? Que ele que administra tudo aqui na nossa cidade, tá bom? Só que, para administrar Pernambuco, eles então decidiram colocar um homem chamado Maurício de Nassau. Alguém de muita confiança e de suma importância para os holandeses. Maurício de Nassau, ele era muito esperto, ele era muito inteligente, por isso ele teve que assumir esse cargo. Ele então ficou à frente da administração de Pernambuco. Ele então começou a ter muitas ideias brilhantes naquela época. Uma delas foi, por exemplo, para atrair todas as pessoas que trabalhavam com a cana-de-açúcar, todos os empresários daquela época. Ele então percebeu que as pessoas estavam com dificuldade, que aqueles empresários estavam com dificuldades para continuar com o seu plantio na cana-de-açúcar. Ele resolveu então passar a administrar de que forma? Concedeu empréstimos para aquele povo, entendeu? E aí o que aconteceu? Nesses empréstimos, ele então disse, olha gente, chamou o povo para uma reunião e disse, eu vou estar emprestando agora para vocês, por exemplo, para vocês construírem o engenho de açúcar de vocês, para que vocês possam produzir mais açúcar, mais álcool e tantas outras coisas mais. Também vou emprestar dinheiro para vocês comprarem escravos. Porque naquela época não se pagava salário para trabalhador. Naquela época, os homens, os holandeses, né, eles compravam pessoas, seres humanos, os escravos, eles traziam de outros lugares da África, por exemplo, para trabalhar aqui no nosso país,
Naquela época era dessa forma. Os escravos eram obrigados a trabalhar com mão de obra de graça, ou seja, não recebiam nada. E nesse caso, então, o Maurício de Nassau usou de esperteza para conquistar todos os empresários. Entenderam, gente? E aí, nisso, os empresários ficaram felizes naquela época. Ficaram muito felizes porque eles estavam tendo o apoio de um holandês, de alguém que pudesse realmente assistir às suas necessidades. Nisso, então, tudo ia bem. Só que com o passar do tempo, lá na página 34, o que aconteceu? O fim da ocupação holandesa. Aconteceu que, com o passar do tempo, a administração de Maurício de Nassau não foi muito bem vista pelos holandeses. Por quê, gente? Não estava atraindo lucros para os holandeses. O que os holandeses queriam? Era alguém que pudesse atrair bastante dinheiro, gente, para eles. Mas eles perceberam, que a administração de Maurício de Nassau não estava legal. Não estava atraindo bastante dinheiro. Por isso, gente, com o passar do tempo, tiveram que tirar Maurício de Nassau do governo holandês. E aí os fazendeiros ficaram muito chateados. Por quê? Porque a situação ficou muito tensa entre os fazendeiros, aqueles que estavam produzindo cana-de-açúcar. Eles começaram a ficar muito chateados com os holandeses. E a situação entre eles ficou muito tensa, muito ruim. E então o governo passou a cobrar, sabe o que, gente? Dívidas altíssimas para os fazendeiros, ou seja, impostos, entendeu? E aí o que aconteceu? Esses fazendeiros ficaram revoltados e começaram a ficar mais do que chateados. Tanto os portugueses quanto os indígenas e os escravos ficaram contra os holandeses e passaram a lutar contra os holandeses, entendeu? E esse movimento, gente, ficou chamado como a insurreição. Insurreição, tio, o que é isso? Eu vou dizer. Lá no cantinho aí do livro de vocês, tem assim, insurreição, o que é que significa? Revolta ocasionada pelos descontentamento com determinada situação. Ou seja, os portugueses, os indígenas e os escravos estavam sem um pingo de ânimo, estavam tristes, estavam chateados, porque os holandeses passaram a cobrar alto pela situação. Entendeu, gente? E aí, o que é que vocês vão fazer? Como os pernambucanos aprenderam a lição e começaram a se revoltar contra os holandeses, acabou, então, a ocupação dos holandeses em Pernambuco. Lá na página 34, tem uma questão que diz assim, você sabia que o que açúcar pode ser produzido com o uso de outro recurso natural que não a cana? Você sabia? Eu vou repetir aqui novamente. Você sabia que o açúcar pode ser reproduzido com o uso de outro recurso que não seja a cana? Você sabia disso? Vamos descobrir então. Descubra que recurso é esse, anotando apenas a primeira letra de cada nome de cada desenho. Vamos lá. Tem uma aqui a bola. Qual é a primeira letra da bola? P. Tem uma aqui, um tênis. Qual é a primeira letra? T. E assim por diante você vai descobrindo o nome de da palavra em si, de acordo com a primeira letra de cada figura. Na página 35 diz assim, registre na linha do tempo o ano dos acontecimentos que marcaram a permanência dos holandeses no Brasil. Gente, é fácil. Vai lá no nosso texto e vejam como vocês irão identificar cada coisa no seu tempo, tá bom? E na segunda questão você vai marcar V ou F, V para verdadeiro, F para falso, de acordo com as frases. Por exemplo, tem uma aqui, os holandeses invadiram as capitais de São Vicente e São Tomé. Verdadeiro ou falso? A gente falou de quem? Recife e Vila de Olinda. Fica onde? No Pernambuco. Então, isso quer dizer que essa daqui é falso. Olha, boa atividade, estudem bastante, porque quanto mais vocês estudarem, mais a mente de vocês vão se abrir. Beijo.